O Argyn dá um oi pra essa garota e fala que gostou muito do estilo dela. E depois de elogiar as botas dela, ele se apresenta. E depois que ela fala que ele tem um carro legal, ele fala que comprou há pouco tempo e pergunta se ela sabe que carro é esse. Ela pergunta se é uma Lamborghini, mas ele fala que na verdade é uma Ferrari. E em seguida ele brinca dizendo que só tem 2 lugares, um pra ele e outro pra ela. Ele pergunta se ela está ocupada. E ela diz pra ele que ela está ocupada hoje. E nesse momento ele pede o número dela e fala que ele achou ela muito atraente. E ela fala que é claro. E enquanto ele anota o número dela, ele fala que o perfume dela é muito bom. Em seguida ele pergunta se ela quer entrar no carro. Ela pensa um pouco, mas depois ela fala que é claro. E depois ele pergunta se ela quer tirar uma foto com o carro. E ela diz que sim. E depois de tirar foto pra ela, ele convida ela para tomar um café ou alguma outra coisa assim. E ela acaba aceitando o convite dele, mas ele pede pra ela esperar porque ele precisa ir no banheiro. Me dão licença, eu vou cagar. Mas nesse momento, o verdadeiro dono do carro aparece e pede para ela se afastar do carro dele. Então ela pergunta se ele tem certeza que esse é o carro dele. E ele diz que sim, que esse é o carro dele. E como ele verifica para ver se o carro não está arranhado, ela fala para ele não se preocupar porque ela não tem unha e que o carro dele não está arranhado. E ele termina dizendo que ele é o patrão do Argyn e que não é a primeira vez que o Argyn fala que o carro é dele. O Argyn já chega perguntando cadê o carro dele. Ela fala que na verdade o gerente dele levou o carro. E em seguida fala para o Argyn que ele disse que era chefe dele. E depois de falar que o chefe dele foi muito grosseiro com ela, ela pergunta por que ele não disse que o carro não era dele. O Argyn fala que sinceramente ele achou ela muito bonita e que falou isso para tentar impressioná-la. E fala que sente muito por ter mentido. E também fala pra ela que ele tem um Toyota Camry, que é um carro popular. Ela fala que tudo bem, que ela não se importa o tipo de carro que ele tem, mas diz pra ele que ela não gosta quando as pessoas mentem pra ela. Então ele pergunta se ela ainda gostaria de sair pra tomar um café com ele. E mesmo depois de tudo isso, ela acaba aceitando sair com ele. Mas no final ele acaba contando pra ela que é uma pegadinha. Ela pergunta se ele achou que ela foi interesseira. Ele fala que é claro que não, que ela foi uma garota muito doce e humilde, e que aceitou sair com ele independente do carro. O Nair Price aborda essa garota e pergunta se está tudo bem, mas ela simplesmente não responde nada. Então ele pergunta qual é o problema com ela. E ela responde dizendo que não conhece ele. E como ele pergunta o nome dela e ela fala que não vai dizer, ele pergunta por que não, mas depois fala que tudo bem e deseja para ela um ótimo dia. Quando ela volta batendo na porta dele, ele pergunta o que está acontecendo. Então ela fala que ele poderia ter dito que o carro era dele. E depois que ele pergunta por que ele faria isso, ela fala que com certeza teria parado para falar com ele. Então ele finge como se nada tivesse acontecido e pergunta o nome dela. E depois que ela fala o nome para ele, ele pergunta para onde ela estava indo. Ela diz pra ele que estava indo numa lanchonete ali por perto. Já ele diz pra ela que estava pensando em ir pra casa relaxar. E depois de não muito tempo conversando ali com ela, ele acaba convencendo ela de ir pra casa dele. Mas antes de entrar no carro, ele pede pra ela dar uma volta.
E assim que ela entra no carro, ela já vê o dinheiro. Ela pensa um pouco, mas depois acaba decidindo pegar o dinheiro e colocar na bolsa dela. Ele fala que podia jurar que tinha deixado o dinheiro dele ali, e pergunta se ela viu. E é claro, ela fala pra ele que não viu nenhum dinheiro. Mas assim, de repente, ela começa a dar a entender que não vai mais pra casa dele. Então ele fala que, pra ser sincero, desde o começo ele já estava achando que ela era uma interesseira. Ela pergunta se é porque ela gostou do carro dele. Ele fala que não é por isso, mas porque ele tentou conversar com ela, mas ela só quis conversar com ele depois de ter visto o carro. E como ela começa a rir, ele fala que não é uma piada e fala pra ela sair do carro dele. E quando ela fala que não, ele fala que a propósito é pra ela devolver o dinheiro dele. E quando ela tenta fugir, ele fala que é pra ela nem tentar antes de devolver o dinheiro dele. E depois que ela fala que ele deixou o dinheiro ali de propósito, ele chama ela de interesseira e fala novamente para ela sair do carro dele. O Joel se aproxima dessa garota e fala que vai ajudá-la porque tá parecendo que ela tá brigando com a bomba. Mas ela repete várias vezes que não precisa. Ele fala que tá vendo que ela tá tendo dificuldade e pede pra ela deixar ele ajudar. Mas ela diz pra ele que ela já disse que não precisa. E depois que ele fala que está tentando pegar o número dela, ela agradece, mas diz que não. E quando o Joel tenta insistir, ela fala que o namorado dela tá na loja. E se quando ele voltar ver o Joel ali, com certeza vai querer bater nele. Ele fala que ninguém vai bater nele e pergunta por que o namorado dela não está abastecendo o carro. E pede o número dela novamente. Então ela pergunta para que ele precisa do número dela para abastecer o carro. Ele fala que não vai mentir e diz que ele achou ela muito bonita. Ela fala que não tem número, que o telefone dela tá descarregado e que não tem nada, e pede pra ele ir embora. Ele fala que ele vai embora, mas que ela poderia ter dado o número pra ele, já que o namorado dela deveria estar ajudando ela, se é que ela tem namorado. Depois de ver o carro dele, ela volta puxando conversa com ele. Já ele fala que ela conseguiu deixar ele irritado. E quando ela começa a fazer perguntas sobre o carro, ele pergunta se ela gostou. Ela fala que gostou do carro dele e pergunta se ela pode tirar uma foto. O Joel fala para ela que ela pode tirar quantas fotos ela quiser e pergunta se o namorado dela tem costume de andar armado. Eu peço desculpas ao senhor, à senhora, mas o rapaz arregou. Ela fala que desde o começo disse para ele que ela não tinha namorado. Então o Joel é obrigado a mostrar o vídeo em que ela fala que tem namorado e que ainda por cima ia bater nele. Ela tem a coragem de perguntar se o Joel seria capaz de dar um carro desse para ela. Então o Joel fala para ela que ele nem conhece ela o suficiente e que ela não é a namorada dele. E ela responde dizendo que ela pode ser a namorada dele. Então ela acaba resolvendo dar o número de telefone para o Joel. E depois que ela dá o número para o Joel, ele acaba convencendo ela de tirar uma foto. Estava indo tudo muito bem até o momento em que o Joel chama ela de interesseira. Ela fala que não é interesseira, perde o controle e começa a gritar com ele. Ela fala que não vai aceitar ele chamando ela de interesseira e diz que agora que ela não vai embora. Ele pergunta o que ela está fazendo e fala que esse é o carro dele. E totalmente descontrolada, ela fala que não vai embora até ele pedir desculpa. O Joel chama ela novamente de interesseira e fala que ela vai ter que ir embora. Então ela começa a jogar as coisas do Joel pra fora e fala que ele tá brincando com ela.
O Joel fala pra ela que agora ela vai ter que ir. Já ela fala pra ele não encostar a mão nela. Ele fala que ela vai acabar danificando alguma coisa no carro. E também fala que ela é uma interesseira e que está sendo tudo gravado. O Joel fala pra ela ficar calma e diz que ela tá nervosa só porque agora todo mundo sabe que ela é uma interesseira. O Joel fala pra ela ficar longe do carro dele. E por final não teve jeito, e pra se ver livre dela ele teve que falar que ela não é interesseira. Imagina que você é uma interesseira e está sentada no parque, quando alguém aparece de repente dizendo que é o príncipe de Dubai. No mínimo você vai pensar que ele esqueceu de tomar o remedinho de hoje. Eu não tô louco! Eu não tô louco! Ele fala que ela é muito linda, e mesmo com vontade de sair correndo, ela agradece. Ele se apresenta para ela e em seguida pergunta se ela tá ali sozinha. E ela diz pra ele que ela tá ali esperando a namorada dela. Ele pergunta se ela gosta de mulher, mas ela acaba voltando atrás e fala que ela tá ali esperando uma amiga dela. E em seguida ele fala que ele tá procurando uma esposa e pergunta se ele pode pegar o número dela. E depois que ela fala pra ele que ela não está interessada, ele se afasta e finge que está fazendo uma ligação. Mas depois de algum tempo ali, acontece uma coisa que faria qualquer interesseira pensar duas vezes. Caracas. Kanijamara! Eu não entendi o que ele falou. E nesse momento ele conta pra ela que pode ter acontecido um mal-entendido e fala que ele realmente é o príncipe de Dubai. E quando ele conta que todos esses carros são dele, ela começa a ficar empolgada. Então ele pergunta se ela quer tirar foto com o carro dele. Ela fala que é claro que ama tirar foto. Só que de repente a suposta mulher do príncipe de Dubai aparece, e o casal começa a discutir. E depois que o príncipe vai embora, o empregado dele fala pra ela que realmente não ia dar certo porque o príncipe não pode casar com uma interesseira. Quando o Angel vê essa garota se aproximando, ele pergunta se está tudo bem, mas ela já vai dizendo que tem namorado. Ele fala que não está tentando ser o namorado dela, mas por que não um amigo? E fala que ele é novo na cidade e pergunta se ela entende o que ele está dizendo. Já ela diz pra ele que está cuidando dele praticamente como se fosse uma amiga, tentando impedir que o namorado dela quebre a cara dele. Então ele pergunta por que o namorado dela bateria nele, já que ele não está tentando tomar o lugar dele. Ela muda de assunto e fala que ele deveria parar de usar esse cordão falsificado. E em seguida fala novamente que se o namorado dela vê ela ali, com certeza ele vai bater nele. E ele pergunta o porquê, e fala pra ela que ele só está tentando fazer uma nova amizade. E depois disso ela pergunta o nome dele. Ele fala que o nome dele é Angel e pergunta o nome dela. Mas ela fala pra ele não se preocupar com isso e, resumindo, não fala o nome pra ele. Mas agora ela volta e vai se aproximando e fala pra ele que ela gostou muito do carro dele. E depois que ela pergunta de que ano é o carro, ele fala que é de 2022 e que pode-se dizer que ele é novinho em folha. Ele pergunta o que ela está pensando que está fazendo com o carro dele. E já ela diz pra ele que o carro dele é muito legal. Ele fala que também acha legal, mas não quer que o namorado dela apareça de repente pra tentar bater nele. Ela fala que na verdade ela nem sequer tem um namorado, e diz pra ele que ela gostou do carro dele e que ele gosta de carros, então eles têm algo em comum.
E quando ele fala que ela tá agindo como uma interesseira, ela fala que não é interesseira. E o Angel tenta avisar que é uma pegadinha, mas isso só fez ela ficar com mais raiva ainda. E no final, o produtor também tenta conversar com ela, mas dá pra ver que também não adiantou muito não. Ela fala que ele vai aprender a nunca mais chamar ninguém de interesseira. Já ele fala que ele acha ela muito linda, mas que é interesseira e isso ela é sim. E agora o Angel fala que ela conseguiu destruir o equipamento dele. Já o produtor fala pra ele que talvez seja melhor eles reforçarem a segurança. Não vai esquecer de deixar o gostei e nem de se inscrever no canal, porque assim vocês não perdem os vídeos novos aqui do canal. Obrigado por assistir o canal Universo Surpreendente e até o próximo vídeo.